Mas vamos lá. Vamos falar do petismo. Antes de voltar a falar, ai, dessa galera, né? Que tem uma língua de. Essa língua. Mas veja só. Antes de falar de umas confusões que estão tendo na esquerda, para você entender mais ou menos de onde elas estão partindo, veja só. O pobre no Brasil tá cada vez mais pobre. Tá bem fácil de perceber isso. Aí o Globo, prepare o bolso, pois as cestas natalinas ficarão mais caras em 2024. Nem a Globo consegue esconder, né, o que está acontecendo. E aí no meio, que a vida está ficando mais difícil, que os salários não sobem, o governo Lula está preparando um pacote de corte de gasto. Onde será feito esse corte? Em cima de políticas que ajudam os campeões nacionais? Ou em cima de políticas que normalmente atendem os mais pobres? Obviamente é contra os mais pobres, né? Ninguém mexe nas elites no Brasil, ainda mais o PT. O PT não mexe. Nos ricos? Ah, jamais. E ele tá ali, né? Rapaz, esse pacote de corte de gasto deve aumentar a tensão interna. Vai dar confusão. Tem duas alas diferentes dentro do PT. Tem a ala que ainda tem algum resquício de preocupação com aquele legado do PT, trabalhismo, né? O pobre. E tem outra ala que já sentou no colo da Faria Lima. Já sentou e virou realmente o partido do establishment. E tá essa tensão. Haddad, o queridinho dos banqueiros, sabe que a ordem já chegou. Tem que cortar em cima do mais pobre. E aí, esse tipo de ação, você na direita pode falar, cara, mas realmente tem que cortar muita coisa. E ninguém discorda que o governo tem que gastar um pouco menos. Mas a forma como o governo do PT encara corte de gasto é um negócio que é curioso. Sempre é contra o mais pobre. Aí, enquanto o mais pobre está na pior, lucro do Itaú Unibanco cresce 18% e vai a 10,7 bilhões no terceiro trimestre de 2024. Ó, tá voando. O Itaú tá voando. E você deve lembrar que a esquerda, ela sempre se colocou contra os bancos. Até a página 2. Outra coisa que a esquerda sempre fez questão de denunciar era o rentismo. A dívida pública que aprisiona os países. E o Lula, ele começa o seu mandato, se você pegar o Atlas de janeiro de 2022, eles falavam isso, tentando polarizar com o Roberto Campos Neto, para falar que o Roberto Campos Neto estava destruindo o Brasil, com a taxa de juros, com a Selic. E o Lula nunca fez nada, absolutamente nada, para reduzir a taxa de juros. Nada. O Lula podia mexer na meta de inflação, não fez. O Lula pedia a demissão do Roberto Campos Neto, não fez. E ficava nessa lenga-lenga. E aí falava, tem que esperar. É que eles falam pros petistas, não tem que esperar passar 2 anos aí o Roberto Campos Neto vai sair. E aí sim a gente vai poder colocar o nosso cara e o nosso indicado. Esse vai salvar a economia brasileira. Aí teremos juros justos, que é o Gabriel Galípolo. Tá bom, aí você vê. Após a aprovação de Galípolo, Banco Central deve aumentar o ritmo de alta de juros. Mas como assim? O Lula prometeu que ia cair, agora vai aumentar. Assim, são incoerências atrás de incoerências. Incoerências atrás de incoerências. Aí, no meio dessa confusão, surge o nosso amigo. Fiquei feliz de ver que nosso amigo Jones Manuel teve a oportunidade de ir no ICL e divulgar a palavra, falar na cara do Instituto Chupa Lula o que realmente está acontecendo no país. Então, você está mais ou menos vendo o cenário. Então, o Jones, nosso companheiro representando a antiga esquerda, foi lá, gerou um maior bate-boca, chamou nominalmente o governo Lula de neoliberal, explicou por que é neoliberal, explicou por que está na mão dos banqueiros. Aí o rapaz ali ao lado, Calejon, acusou o comunista Jones Manuel de atacar sistematicamente o governo e insinuou que o Jones não tem voto. Aí fez uma aposta, você se candidata, se você tiver 9%, eu vendo tudo que eu tenho, até o meu Corolla. Ele ficou esfregando na cara do Jones que tem um Corolla. E aí, para cada ponto percentual, eu vou te dar 10 mil reais. É um negócio absurdo.
Aí o Eduardo Moreira, o banqueiro, que é dono do ICL, interviu, briga pra tudo que é lado. Enfim, isso daqui rodou. Rodou à esquerda, canais de react. Eu assisti a treta por um canal de esquerda fazendo react, pra eu entender o que estava acontecendo. E o pau torando. O Instituto Chupa Lula é um dos maiores canais de esquerda do Brasil. É uma empresa mesmo. Por exemplo, o canal do Jones é um canal de uma pessoa sozinha. Tipo a gente. O Chupa Lula não, é tipo a Jovem Pan. Um negócio profissional, tem estúdio, tem pessoas que já trabalharam na Globo, como William de Luca. Guilherme Amado tá sempre lá. Só estrela, tem o Chico Pinheiro, que apresenta lá o Bom Dia Brasil, apresentador lá. Então, assim, só a nata da elite da esquerda brasileira. Aí vai entendendo. Pau torou ontem. A argumentação do Calejô contra a premissa da atuação neoliberal do Haddad é uma das coisas mais bizarras que já vi. Nível de fanatismo absoluto. Até Eduardo Moreira teve que intervir para interromper o papo de maluco do cara. O cara tá nervoso porque falou do Lula, não pode falar do Lula. Sabe como é, né? Idólatra, ficou louco. Isso é a galera que tava criticando o Calejô, passando pano pro Lula. Aí a galera que é passapanista do Lula, né? Peguei uns perfis grandes lá do Twitter. Calejão tem muita paciência. Jones Manuel é um alienado, um ser desnecessário. O Eduardo Moreira deveria ter vergonha de dar espaço para um sabotador. Não sabe fazer outra coisa. Consegue ser pior que o MBL. Quem precisa de inimigos ao ter o ICL dando palco para isso? Aí o Guilherme Rossini, que é até procurador federal da Fazenda. Acabei de ver a discussão entre Eduardo Moreira, Calejão e o Jones. Calejão está certo? Jones e Moreira ignoram a coalizão de forças no Congresso e o poder do mercado como instrumento de pressão política através da variação cambial. Não há solução fácil nesse ponto. Todo mundo aí falando, não, tem que passar pano mesmo pro Lula. Aí, várias coisas assim, né? Eduardo Moreira defendendo Jones, intimidando o Calejô com empáfia, me restou essa atitude. Meu respeito aos jornalistas e companheiros do ICL, mas hoje foi demais. Estou cancelando a minha inscrição do canal, pronto. A gritaria. Agora tá tudo cancelado. Briga pública. Aí vocês dizem, né? Quando é da direita, né? Vocês estão brigando em público. É por isso que a direita só perde. Você já viu? Você já viu a esquerda brigar em público? É por isso que nós estamos perdendo. É momento de união. Não divida a direita. Rapaz, o pau tora todo santo dia na esquerda. Todo santo dia. E o povo ainda me vem com essa ladainha. Mas o ponto que eu comentei sobre tudo isso, levando até na brincadeira, é pra mostrar pra vocês esse comentário aqui. E não é pra fazer, nossa, olha pra gente, etc, tudo mais. Mas servir de exemplo. Eu acho que é um exemplo que é útil. Escuta só aqui, 20 segundos do que o Calejão tá falando pro Jones Manuel. A questão é o seguinte, atacar sistematicamente faz com que as suas falas, por exemplo, estejam sendo usadas por um cara como Kim Paim, cara. Um ícone da extrema-direita tá te chamando de nosso companheiro e esse material tá viralizando. Então isso é sim um ataque. Não tenho a menor dúvida. A questão é o seguinte... Seu material, Jones, está sendo utilizado pelo Kim Paim, um ícone da extrema-direita e já está viralizando e tudo mais. Eu fico triste com o que estão se fazendo com o Jones. Até fiz esse tweet aqui de apoio, né? Falei, pessoal, o nosso companheiro, Jones Manuel, está sendo atacado por ser meu amigo e estar levando as nossas críticas sobre Lula para a bolha da esquerda. Jones foi um dos primeiros a nos ouvir e entender que Lula é um neoliberal entreguista. O ICL não gosta de mim, mas poupem o Jones. Eles vão achar que é brincadeira, mas o Jones é nosso amigo, é nosso companheiro. Nessa batalha em prol dos pobres, estamos com o Jones. Estamos com o Jones. Eu espero que o Jones dessa vez não grave mais um vídeo pra mentir e falar que não é meu amigo. Ele fez isso outra vez. Começou a me ofender, falou um monte de coisa, pra ver se a esquerda não cancelava ele. Mas, Jones, saiba que a gente tá junto. A gente tá junto, o que der e vier, vamos derrubar esse governo neoliberal entreguista.
Gente, piadas à parte. Eu falo pra vocês, isso aqui não é a primeira vez. Até que o pessoal acaba me citando em algum tipo de live. Eu não sou mais inteligente, sabe? Eu não sou mais bonito. Talvez seja mais feio. Mas eu falo pra vocês diariamente, falo, pessoal, às vezes não fica preso, tanto assim, preso no rótulo, sabe? E até na hora de criticar, tenha um certo objetivo na sua crítica, que normalmente é fazer o quê? É fazer o cara abrir o olho. Eu vejo muita gente, às vezes, falando do governo Lula, falando coisas que fazem sentido, mas às vezes a forma como o assunto é colocado na mesa, ele não leva ao entendimento. Ele não leva com que o cara que está na esquerda entenda o que o cara da direita está tentando falar. Ou às vezes o cara até entende, mas a forma não pega, não incomoda. Ontem foi uma confusão gigantesca. Gigantesca. Que prova o quê? A esquerda, ela não suporta ouvir, mas ela não aceita ouvir de jeito nenhum que Lula é um neoliberal. Se a esquerda não suporta ouvir que Lula é um neoliberal, tu vai ficar chamando Lula de comunista? O que incomoda a esquerda é chamar Lula de neoliberal. Tu vai chamar ele de comunista? O que eles estão incomodados é que Lula é um neoliberal que está a serviço dos bancos. A gente tá vendo a notícia em relação aos bancos, a gente tá vendo Lula recebendo banqueiro, o Haddad cancelando viagem por ordem da Faria Lima. Aí tu vai ficar falando que o Lula é um comunista? Então assim, olha pra situação e raciocina sobre ela. Raciocina. Assim, cara, como levar a mensagem? Como levar a mensagem e as pessoas entenderem? Eu não sei se o cara da esquerda, sabe, vai virar direita. Vai virar um conservador, vai nos seguir. Mas eu tenho certeza que muitos, pelo menos, colocam a mão na consciência, ouvindo o Jones, algumas críticas que nós fazemos e falam, pô, tem um ponto, né? Essa galera aí tem um ponto. Talvez não deva mais votar no Lula. Isso aqui foi de junho agora, né? Fizeram essa montagem aqui com a gente, não entendi por quê. Colocaram o Jones no meu colo junto com o Decache, com o Pedro Decache, né? Humberto Martins ali junto com o Tarcísio. Não entendi por quê. Não entendi. Aí você vê que esse debate está acontecendo no meio de tantas outras coisas. O debate de Jones e Calejão a ser promovido pelo ICL sobre os rumos da esquerda é um artificialismo sem tamanho. Embora debatedor qualificado, Jones não tem inserção real no debate público fora da internet e da bolha dos comunistas. Calejão representa quem, afinal de contas? Então, assim, são dois grupos que não tem nem tanto poder assim, só estão na internet, e estão tentando polarizar entre si. De bobo eles também não tem nada. E a esquerda está passando por esse processo, sabe? De reformulação. A esquerda está mudando. A esquerda não é mais a mesma de sempre. Tem uma postagem sobre isso que envolve a Venezuela, que é um ponto aí que acho que fica claro. O Lula 1.0 de 2000, eleito lá em 2002, ele nunca teria o posicionamento que ele está tendo hoje. Nunca. O Lula 2.0 também não, duvido. A Dilma também não. Agora, o Lula 3 é um negócio assim muito estranho. Aí você vê, ó, por que Boulos não vai trocar o PSOL pelo PT? Um dos motivos citados por aliados é que Boulos participa de um processo de reconstrução da esquerda e que consegue ter mais protagonismo no PSOL do que no PT. O PT está marchando para o fim. A base de sustentação do PT desapareceu. Quem o PT tem? Não tem mais eleitores novos. A turma mais jovem está migrando para o PSOL, essa agenda identitária globalista. O Boulos não é bobo. O PT está marchando para o fim. Os aliados deputados acreditam ainda que até 2026, Boulos deve se popularizar mais em todo o Brasil pelo PSOL. É um grupo de deputados muito mais jovem. Até um grupo internacional para se contrapor ao Foro de São Paulo, e esse é o objetivo do grupo, foi criado. E o PSOL que está nele, o Juliano Medeiros e o Boulos. Sim, não é aleatório essas movimentações. A turma está vendo. A esquerda muda, assim como o que é direita muda. No dia, um passado distante do Brasil, ser direita, né, o que se convencionou era ser o PSDB. Hoje você fala, isso aqui nunca foi direita na vida, tá maluco.
Nem ele se classificava assim, ali foi muita manipulação. Mas os conceitos, os desafios da época, as forças que sustentam esses grandes blocos, eles vão mudando, o mundo vai se adaptando. Há 100 anos atrás ninguém discutia a questão de inteligência artificial deepfake porque sequer existia esse tipo de tecnologia. O tempo passa e as coisas vão mudar, é inevitável. Quando o Lula não existir mais, se prepare para o fim do PT. Esse Decast que estava ali no meme no meu colo pode parecer bizarro, mas hoje uma das esperanças do povo brasileiro é o Centrão se posicionar à esquerda do Haddad e não dar apoio ao pacote de maldades, ataques coordenados aos idosos e pessoas com deficiência, saúde e educação. Haddad já disse no BTG para os banqueiros que teria essa dificuldade. Estou vendo de perto a resistência de parte do Centrão, que afirma que não tem como votar o pacote do Haddad por ser extremamente impopular e de alto custo político. Como é que o Davi De Castro tem essa informação? Porque ele é assessor parlamentar do PSOL para assuntos econômicos. Ele está dentro da Câmara, ele está vendo. Imagine o quão ruim não é o pacote do Haddad em relação ao pobre, que nem o Centrão está querendo apoiar e está a maior confusão, o mercado pressionando, a Haddad cancelando a viagem. Então, assim, você quer criticar o PT com um tema até que relativamente de boa, né? Não envolve aí nada assim muito capcioso, e que vai bater no coração, vá por aqui, cara. Vá por aqui que aqui vai incomodar. Acredite, vai incomodar, porque está incomodando. Aqui mais um comentário. Vocês estão vendo mídias lulistas e agregadas começando a falar sobre nova esquerda e chamando figurinhas de esquerda convencional para representar essa novidade. Está tentando mudar tudo para não mudar nada. A esquerda só vai se recompor fora, completamente fora da estética da blogosfera e da saia do petismo. Não é o primeiro comentário falando assim, cara, eu não aguento mais o PT vindo da esquerda que eu mostro para vocês. Não é o primeiro comentário. E calma que tem mais. Depois do editorial do Estadão, aí eu vou puxar para falar dessa mudança na esquerda. Mas olha isso aqui primeiro. A biruta petista. Não foi apenas a musculatura política perdida nas eleições municipais que apequenou o PT. Na ressaca de derrotas significativas que a legenda obteve na disputa pelas prefeituras, morubixabas petistas se engalfiaram em praça pública e exibiram o estado da arte da desidratação do partido. Enquanto algumas lideranças adotaram a bem-vinda autocrítica, reconhecendo a atual distância entre o PT, a população em geral, e sua base eleitoral cada vez mais modesta, outras, como a Glaze, optaram por seguir o habitual discurso triunfalista. O calor dos debates, iniciado na reunião da Executiva Nacional, virou brasa espalhada nas redes sociais e na imprensa. No confronto de versões, sobraram ironias, ataques mútuos, divisões que antecipam a disputa pelo comando da agremiação e a sensação de que os petistas não têm mais a pálida ideia do que dizer e do que fazer. E é nesse contexto que o Disseu volta. Parece que, assim, fizeram o Disseu voltar de propósito, assim, do mesmo jeito que precisavam de alguém para parar Bolsonaro, agora precisa de alguém para parar o caos que tomou conta do Lula e do PT. Parece que o Disseu voltou para ser babá. Glaze evocou um compilado de resultados, tentando demonstrar que os números não eram tão ruins quanto se supunha. Tentou com isso aliviar a própria barra, uma vez que é alvo de questionamento sobre as más escolhas de alianças, a dificuldade programática e a aplicação de teorias equivocadas por parte do PT. Para Glaze, não há motivo para a conflagração interna. O que se viu foi, pasmem, a retomada do PT após o fundo do poço. Glaze mencionou os 252 prefeitos eleitos contra 183 4 anos atrás. A manchete estampada no site oficial petista ecoou o sentimento de triunfo da comandante. PT consolida crescimento, com vitórias em Fortaleza, Camaçari, Mauá e Pelotas. De fato, olha agora. O PT ampliou o número de municípios que estarão sob sua gestão, mas Glaze e seus redatores ignoram o fato de que os petistas ficaram em nono em número de prefeitos eleitos, que o PSB do Siqueira, que desde o ano passado falou que não existe compromisso com Lula em 2026, que diversas pessoas do próprio PSB reclamam,
junto com pessoas do PDT, que o PT é um partido que vai fagocitando, né, quem está ao seu redor e vai impedindo que outros partidos de esquerda encontrem um destaque, né, um espaço ao sol. Então a turma torce para o fim do PT e que o PT comandará na média cidades menores e com menos recursos. Dos 69 prefeitos a mais que foram eleitos, dos 69 a mais, 41 vão dirigir municípios muito pequenos. Também ignora as evidências de que são cada vez mais claras a rejeição popular e a perda crescente de relevância do PT entre segmentos importantes do eleitorado. O Estadão está fazendo análise que às vezes as pessoas não querem fazer. Pessoas na esquerda e às vezes até na direita. Só para poder falar que Bolsonaro é o grande fracassado. Assim, é claro, você está vendo assim de forma clara e cristalina, o PL não tinha nenhuma capital, tem 4. Não tinha nenhuma, tem 4. O PL governava 4 milhões de pessoas, pulou para 15. O PL é o partido que mais venceu nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Assim, foi um crescimento estrondoso. Estrondoso. Não tem como negar. E você olha o principal adversário, porque no Brasil, polarização de ideias só existe entre a esquerda e a direita. E a galera quer me vender que eu tenho que aceitar o discurso derrotista, que Bolsonaro saiu pequeno, que não há motivos para comemorar. Cara, o Estadão consegue ser mais honesto que algumas pessoas na direita. Como afirmou um dos integrantes do PT, o Walter Pomar, existe gente na direção do partido, na cúpula do governo, que vive no metaverso. O Padilha foi um dos poucos a reconhecer a fragilidade. Aspas, o PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas não saiu ainda do Z4, né, que é zona de rebaixamento, que entrou em 2016. E aí, enfim, né, ele despertou a era da Gleice. Como é praxe na parcela lulopetista, acostumado a ver discursos de autocongratulação sem base na realidade ou transferir para terceiros a explicação para o próprio fracasso, Gleisi culpou a condição de governo de ampla coalizão e a ofensiva da extrema-direita e contra-atacou Padilha. Padilha, você devia focar nas articulações políticas do governo e sua responsabilidade que ajudaram a chegar a esses resultados. Se é verdade que as frágeis articulações políticas do governo têm ajudado a arrefecer o poderio lulopetista, também é verdade que os muitos erros da sigla, dos seus dirigentes e do presidente, têm contribuído para alimentar a artilharia interna e aprofundar sua trajetória descendente. Mas petistas são petistas forjados na autoestima e na convicção em torno das próprias virtudes. E aí depois fala do escândalo de corrupção, que isso é uma mais que não tem como esquecer. Não está escrito nas entrelinhas que as dificuldades municipais se estenderão às disputas daqui a 2 anos, mas a biruta petista a esta altura parece incapaz de apontar o rumo do partido em meio ao vendaval político. Aí veja, nossa informante de terras esquerdeiras, Gringa Brasília, fala o seguinte, ó, não é dado científico, é só uma interessante anedota pessoal. O dono da casa que eu alugo aqui na praia é o maior petista do pedaço, petista roxo, daqueles que vai votar com o boné do PT. E hoje ele disse, que canalha esse Lula, hein? Traiu o Maduro, nunca mais eu voto nesse lixo, capacho do Biden. Eu não acho que a Gringa Brasília inventou isso. Não acho que ela inventou isso. Não acho que ela inventou isso. Então, assim, reflita na hora de você fazer uma ponderação sobre o PT, na hora de você entrar na conversa sobre o PT. Eu vejo o pessoal falando, Lula, Foro de São Paulo, etc. Eu acho que isso não tem mais lastro na realidade nenhum. Você vê nos posicionamentos do Lula em relação ao Biden, não é que o Foro de São Paulo não existe, não é que o Lula não seja um comunista, mas na bola dividida entre o globalismo e o Foro de São Paulo, Lula já deixou claro que o lado dele é o lado do globalismo. E a esquerda tá vendo isso. Cara, eu tô aqui falando e lembrando. Quando eu falava lá atrás já, Lula vassalo do Biden, eu via gente da direita, sabe? Zoando, assim, falando, esse cara é um maluco, cara é um louco. Eu ficava assim, assim, primeiro que eu sei que eu não tô errado. E segundo, independente de qualquer coisa, colocar um meme do Lula com roupa americana, tá num cavalo branco, óbvio que o Lula jamais vai fazer isso, né? E óbvio que tá assim, é uma perturbação. E as pessoas devem se perguntar por quê. E você vê, o tempo vai passando, e o que é que incomoda a esquerda?
O que é que incomoda? Eu não sei se essa galera vai um dia votar na direita. O que eu sei é que eu prefiro que, pelo menos, o cara de esquerda esteja reclamando do governo Lula. Se ele tá reclamando do Lula, pra mim tá melhor do que se ele estiver feliz. Não é assim que funciona? Eles não desejam o pior pra direita, então eu quero que eles briguem. Briga aí, cara. Briga aí. Instaura a confusão aí dentro de vocês, da bolha de vocês. E eu vou causar. Então, observem. Observem. Quando você for conversar com um petista, tente colocar os assuntos nos termos que ele entende. Não queira estar certo. Queira conseguir convencer. Conseguir convencer alguém é mais importante que estar certo. Conseguir convencer é mais importante do que estar certo. Até porque para você conseguir convencer, você tem que ter alguma certeza, né? E você, obviamente, tem algum tipo de objetivo. Você não vai convencer o cara de fazer o errado. Tem que fazer esse disclaimer, né? Porque tem gente que às vezes quer distorcer o que o cara diz. Mas enfim. Vera Rosa vem falar que Lula fica irritado com brigas no PT e cobra frio de arrumação para a disputa de 2026. Do mesmo jeito que tem disputa dentro da direita, tem disputa na esquerda. Mas tem gente na esquerda. Tem gente na direita que apronta. Aí quando essa pessoa apronta, pra ela não sofrer críticas, ela diz: ai, vamos brigar no privado, você já viu a esquerda brigando em público? É aquela linha que vai se repetindo. Lula diz a interlocutores que está preocupado com a lavação de roupa suja do PT e o futuro do partido. Um receio é que essa estica e puxa tem impacto na construção de uma nova fisionomia da sigla, mais ao centro. Mais ao centro. Mais ao centro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na sequência. Antes de falar disso daqui, eu devo ter comentado anteontem, ou 3 dias atrás. Saiu uma notícia na Mônica Bergamo falando o seguinte: governo Lula vai migrar para a direita. E eu falei: não fiquem presos aos rótulos, tentem entender o que está sendo dito. A direita, para eles, existe a direita e existe a extrema direita. Então, quando está na direita, fala o seguinte: é ser o partido do establishment, tipo um PSDB da vida. Essa informação, antes de sair na Mônica Bergamo, antes de sair agora no Estadão, na sexta-feira passada, que não era nem novembro ainda, acho que ele é de 31, enfim, foi na sexta-feira, não vou saber agora qual era a data, que teve lá a live do Rui Costa Pimenta com o Leonardo Atush. Eles estavam discutindo isso. E eu falei pra vocês aqui, não dei play no vídeo, não fiz nenhum recorte, falando: gente, o Rui Costa Pimenta é um cara que é fundador do PT. Uma das 9 correntes que fundaram o PT, uma era a Causa Operária, que depois, assim como o pessoal separou, se tornou um novo partido. Ele falava: toda vez que acontece esse caos, toda vez que uma crise é instaurada, o PT migra para a direita. É um reflexo pavloviano, é a expressão que o Rui Costa Pimenta usou. Que é o centro, né? É o establishment, é a social-democracia. Chama do que quiser. Eu não vou ficar brigando pelo rótulo. Só confirmando o que ela tá falando. E vocês vão ver. Eu tô cravando. Se a gente não comentar sobre isso amanhã, sairão mais notícias falando sobre a mudança no governo Lula, reforma ministerial, trazer o centro, mirando 2026. Vai começar a sair notícia disso. Se o Brasil 247 já está discutindo sobre isso, nos próximos dias vão começar a sair várias notícias na imprensa. Vamos ver se eu tô certo, se eu tô errado. Os próximos dias vão mostrar. Aí vocês podem me cobrar. Mas voltando aqui pro Estadão. A ordem agora é antecipar ao máximo a temporada de discussões que põe o PT no divã. A partir dessa terça, a Fundação Perseu Abramo e a cúpula petista vão promover uma série de debates preparatórios para um seminário intitulado A Realidade Brasileira e os Desafios do Partido dos Trabalhadores. Lula cobra um feio de arrumação do discurso do PT, que precisa conquistar os chamados empreendedores, atraídos pela retórica bolsonarista após o mau resultado das eleições municipais. Ontem, eu vendo o ICL, o Eduardo Moreira falou que está indo para Los Angeles, vai lançar um documentário sobre Cuba e tudo mais, e quando ele voltar, ele vai fazer uma aula pública, que é uma aula de um curso novo que eles prepararam. Sabe qual é o curso? Sobre empreendedorismo. Você acha que isso é aleatório? Não é. Não é aleatório. A esquerda está se preparando, recalculando a sua rota para tentar voltar a crescer na sociedade.
A esquerda está recalculando a sua rota. Enquanto isso, a direita, né? Eu sinto que ela não presta tanta atenção em alguns movimentos. Mas enfim, né? Não é de hoje que tem criticado a falta de aproximação com a nova classe média, os evangélicos e a juventude. Os painéis dos debates abordarão temas como realidade brasileira, contexto internacional, além do novo muito trabalho, comunicação e novas formas de sociabilidade.